Sejam bem-vindos. Vou iniciar citando uma frase do Papa João Paulo II. A Igreja de Cristo recebe seu oxigênio de 2 pulmões, oriental e ocidental. 2 tradições, 2 modos complementares de viver o único Evangelho. Dando continuidade em apresentar para vocês as igrejas orientais, hoje vou falar das igrejas católicas que mantêm uma liturgia do rito copta alexandrino. Temos, primeiro, a Igreja Católica Etíope, segundo, a Igreja Católica Eritreia, e a terceira que vamos compartilhar hoje é a Igreja Copta Católica. O seu rito litúrgico é o rito alexandrino copta e a sua língua litúrgica é o copta. A língua copta é um agrupamento de muitas línguas que se estendiam desde a região norte da África, passando pelos desertos do Oriente e Sudoeste da Ásia. Por volta do século III, o termo copta passou a significar cristão egípcio. A Igreja Copta Católica é uma igreja particular oriental em plena comunhão com a Igreja Católica. É digno de respeito, pois ela nunca abandonou as suas tradições e ritos litúrgicos orientais, e que aceita a autoridade e primazia do Papa. Vou mostrar para vocês uma parte do rito alexandrino. O início da liturgia costuma ser antecedida pela recitação do ofício divino. Terminado esse, o sacerdote entra no santuário, espaço que para os latinos equivale ao presbitério, que já está revestido com os paramentos sagrados. Começa as orações de preparação e faz o sinal da cruz sobre os 3 pães que deverão servir para o sacrifício. Escolhe um, destinado para a consagração, o beija e o põe sobre um pedaço de seda. Lava as mãos, incensa o altar e recita a oração sobre o pão. Em seguida, despeja no cálice o vinho com um pouco de água. O pão e o vinho são cobertos com um véu próprio, enquanto as ofertas são cobertas com um véu geral. Nos 2 últimos vídeos, falei sobre o Concílio de Calcedônia e sobre a Igreja Copta Ortodoxa. Vou deixar na descrição do vídeo, porque uma é complemento da outra. Mas vamos a um pouco de história. A cidade de Alexandria, pela sua posição geográfica, foi de muita importância para o Oriente, onde através do seu porto acontecia o encontro entre a Europa, a África e a Ásia. A presença católica no país remonta ao início do cristianismo, através da evangelização de São Marcos Evangelista, que segundo a tradição foi o primeiro patriarca de Alexandria. O primeiro convertido do Egito pelo evangelista foi o sapateiro Santo Aniano. Ele machucou seu dedo quando consertava o sapato de Marcos. Este o curou ao traçar uma cruz sobre o dedo. Aniano se converte ao cristianismo e se torna o bispo sucessor de Marcos após sua morte. Alexandria era considerada a segunda sede da Igreja Católica em importância, e ali se desenvolveu uma igreja vibrante. No ano de 190, a cidade possuía uma escola teológica, tendo sido a primeira da história da cristandade, contando com cursos de teologia, o estudo de ciências, matemática e letras. Teve mestres como Atenágoras, Clemente, Dídimo, Orígenes e ilustre visitante como São Jerônimo. A cidade foi o lar do pai da igreja, Santo Atanásio de Alexandria, que foi um dos primeiros teólogos da igreja, conhecido principalmente por sua defesa de Deus como uma trindade. Inicialmente, a igreja era restrita aos gregos que viviam nas cidades egípcias, somado aos judeus, e a população egípcia original também se voltaram rapidamente para a nova fé. Cópias do Novo Testamento e fragmentos do Evangelho de São João em língua copta, do século II, são fatos autênticos da presença e adesão ao cristianismo na região desde aquela época. O Egito acabou se tornando o berço do monasticismo, tanto que o monastério de Santo Antônio se tornou um importante modelo para os monastérios em toda a Europa. Durante o domínio romano, a perseguição dos cristãos foi severa.
incluindo também aí o Egito. Essa é a razão pela qual o calendário copta começa no ano de 284, ano em que Diocleciano se tornou imperador de Roma, e seu reinado foi marcado pela tortura e execução em massa de cristãos do Oriente, somente voltando à paz quando Constantino virou imperador e assinou o Edito de Milão. A base central do rito alexandrino se fundamenta na liturgia celebrada pelo próprio evangelista quando esse esteve à frente da sé de Alexandria. Depois contou com elementos das liturgias de São Cirilo de Alexandria, que fez a tradução da liturgia de São Marcos do grego para o copto. A segunda é a chamada liturgia de São Gregório Nazianzeno, e a terceira é a modalidade de missa que leva o nome de São Basílio. Após o concílio de Calcedônio, a grande maioria dos católicos do rito alexandrino passaram a fazer parte da Igreja Copta Ortodoxa. Em 1741, o bispo copta ortodoxo de Jerusalém, Amba Atanásio, tornou-se católico. Em tratativas com Roma, o Papa Bento XIV nomeou o vigário apostólico para atender a uma pequena comunidade cristã de cerca de 2.000 coptas católicos no Egito, resultado de missões evangelizadoras de franciscanos e jesuítas. Embora depois Atanásio tenha retornado à Igreja Ortodoxa Copta, a Igreja Católica Copta já estava consolidada com a linha sucessória de vigários apostólicos católicos que deram continuidade, servindo a crescente comunidade católica copta. Mas somente em 1829, as autoridades otomanas permitiram que os católicos coptas começassem a construir as suas próprias igrejas. Em 1895, o Papa Leão XIII estabeleceu finalmente o Patriarcado Católico Copta e, em 1899, nomeou o bispo Cirilo Macário como patriarca. Cirilo demitiu-se em 1908 e manteve o cargo vago até 1947, quando o novo patriarca foi finalmente eleito pelo Sínodo. Desde 2013, esta Igreja Oriental é governada pelo patriarca copta, Ibrahim Isaac Sidraque, juntamente com o seu sínodo, mas sempre sob a supervisão do Papa. Em 2007, a Igreja Católica Copta tinha cerca de 162 mil fiéis, concentrados em sua maioria na região norte do Egito, com a sua sede no Cairo. Está dividido em 7 dioceses, 166 paróquias, onde a maioria tem a sua própria escola primária católica, contando ainda com cerca de 200 sacerdotes seculares, 65 sacerdotes religiosos, mais de 100 religiosos que não são sacerdotes. Conta ainda com aproximadamente 400 religiosas e uns 50 seminaristas. Existem ainda cerca de 10 mil católicos coptas em outros países, sob o cuidado de padres coptas, mas supervisionados por bispos de rito latino. Os católicos coptas têm paróquias espalhadas nos países da França, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Itália e Kuwait. Conta para mim se você já conhecia ou tinha ouvido falar sobre a Igreja Copta Católica de rito alexandrino? Obrigado por estar nesse canal. Curta, se inscreva e compartilhe com quem quer conhecer um pouco mais sobre a religião católica. Que Deus os ilumine e proteja com uma semana abençoada.